Olá, meu amigo, muito bom dia, que prazer ter a sua audiência. Eu sou o Boni e esse é o Univale no Campo, hoje trazendo mais notícias rurais. E é o seguinte, está a todo vapor a preparação para a Expo Agro deste ano. A nossa equipe foi até o Parque de Exposições e vai mostrar para você como estão os últimos preparativos. A gente vai falar também sobre Bacia do Rio Doce, Bacia do Rio Suaçuí. Vamos entender que história é essa de bacia, como que o produtor pode se beneficiar. Tudo isso você vai ver agora no Univale no Campo, que já está no ar. Roda. Bora lá então, sem muita demora, eu quero começar falando sobre a bacia. Vamos lá, professor, tudo bem? Esse aqui é o professor Hernani Santana, coordenador do curso de Engenharia e também é presidente do Comitê da Bacia do Suaçuí. E do Rio Doce. E do Rio Doce. No caso, são duas bacias, São professor? duas bacias, CBH Doce e CBH Suaçuí. Então o senhor é presidente das duas bacias? Das duas bacias. O Doce é um rio, né, que a gente fala que é um rio federal, porque ele corta dois estados, né, nasce em Minas, termina no Espírito Santo. E aí o Suaçuí é um dos afluentes do Rio Doce. Então a gente tem o Rio Doce, né, a bacia do Rio Doce e seus afluentes, né, que começa lá em cima, na bacia do Piranga, né, e vem descendo, e a última bacia é na Foz do Rio Doce, já em Linhares. É porque eu pensei que eram comitês diferentes. São comitês distintos. São comitês distintos. É como se fosse... Deixa eu explicar de uma forma mais então vamos didática. sentar, peraí, então vamos sentar, porque senão aí a gente não vai cansar, né? E você de casa pode ficar à vontade, porque o papo aqui é longo, tá? Bora lá, professor, explica pra gente. Então vamos lá. O que é um comitê de bacia hidrográfica? O comitê de bacia hidrográfica é um parlamento das águas, tá? É onde a gente trabalha a gestão hídrica do território. No caso do Doce, é um rio federal, é o rio principal, né? Então a gente tem essa bacia do Doce, que ela vai de Minas a Espírito Santo, começa lá em Ressaquinha, na bacia do Piranga, e termina em Linhares, na Foz do Rio Doce, onde que o Rio Doce encontra com o mar. Então, ao longo desse percurso, né, existem afluentes, são o quê? Rios de menores portes que desaguam no Rio Doce. O Suaçuí, né, é um desses afluentes. Aí a gente tem o Piranga, bacia do Piracicaba, a bacia do Manhuaçu, Caratinga, né, e vai até Pontões, Barra Seca, que é já no Espírito Santo. A grande maioria se encontra no estado de Minas Gerais, né, mas o finalzinho dele já está ali na região de Linhares, que é o Espírito Santo. Então, são distintos. Cada comitê tem sua particularidade, porque cada comitê está inserido em um território. Isso é muito importante até para o produtor rural entender, né? Então, o Comitê do Doce, por exemplo, ele trabalha com várias ações e projetos ambientais e que envolve diretamente o produtor rural. Era justamente isso que eu iria perguntar. Qual o objetivo de existir um comitê? É justamente para regularizar, para trabalhar essa questão né, de gestão hídrica mesmo. Muitas vezes, a maioria das vezes, pensa em comitê de bacia, pensa no rio, ou quando está em cheia, que aí todo mundo fica, ó, tá chegando enchente aqui perto da minha casa, a água já está vindo aqui, né? Os antigos já diziam assim, ó, não, essa é a chuva do, como é que falava? As águas de março. As águas de março, as águas, como é que é? A água das goiabas. Cada região tem a sua, né? Tem o seu acerto. Isso é muito rico, porque isso mostra a sazonalidade do rio, né? O rio é vivo e a população que trabalha diretamente com o rio, isso é muito bacana. Então, quando a gente trabalha com essa questão de gestão de água, é justamente para evitar essa escassez. O comitê de bacia trabalha tanto na qualidade quanto na quantidade de água, né? Então, por exemplo, são ações para garantir o acesso a todos essa água. Imagina-se lá na sua fazenda, que a quantidade de gado, né, que é a coisa bonita. Não tem fazenda não, tá, gente? Você imagina isso. Você imagina que aí tem algumas tecnologias que é fácil da gente explicar. Por exemplo, a montante da sua fazenda, para riba da sua fazenda, para cima da sua fazenda, tem mais 10 fazendas. Se cada uma dessas fala, vou fazer um açude aqui, vou fazer um outro ali, e vai trabalhando dentro desse rio, desse riacho, desse córrego, quando chegar na sua propriedade, você não vai ter água. E a água não é um bem privado, ela é comum, ela é direito de todos.
Então, essa gestão... Então é por isso que não pode ficar fazendo barragem, essas coisas assim, Não, de maneira exacerbada. exato, porque senão você vai privar quem está mais na ponta, aí já é a jusante. Quem está mais abaixo, né, você vai limitar essa quantidade de água. E aí, num período que a gente está entrando agora, que é um período de seca, de escassez hídrica, isso aí é muito importante, porque não é só na época de cheia que a água invade sua casa que você vai perceber o rio. É na hora que falta. E o produtor rural, ele sente isso quando falta lá no rio. E a gente aqui da cidade, muita gente acha que a água nasce da torneira. E não é. Então, essa organização é muito importante para que não falte água para ninguém. Porque tem prioridades. Prioridade número 1 é abastecimento humano. Depois, dessedentação de animais. Né? Aí vem indústria, agropecuárias, né? O agro. Então, assim, tem essas prioridades. Então, o comitê está aí para justamente trabalhar essa questão. Aí vem tem outorga de água justamente para organizar que não falte água para ninguém. Né? E aí a gente está vendo, infelizmente, cada vez mais, aqui já na nossa região, conflitos pelo uso da água. Né? Então a gente tenta organizar isso. E eu queria perguntar ao senhor justamente sobre isso. O senhor falou sobre outorga. Eu queria saber de onde que vem o recurso que os comitês têm para poder aplicar, porque isso custa dinheiro. Né? Você trabalhar orientação com o produtor, até fiscalização também é o comitê ou não? Não, aí, aí a gente tem os órgãos fiscalizadores. Vamos falar de agenda, por exemplo. Minas Gerais tem 3 agendas. A agenda azul, verde e marrom. Tá? A verde é o IEF. Né? Se você precisar de alguma regularização de qualquer parte mais verde, de floresta, árvore, mato, IEF. A agenda marrom, a gente vai trabalhar com o IGAM, é a agenda azul, né? E a FEAM, a agenda marrom, que é gerenciamento de resíduos. Né? Então, o que a gente precisa, quem que é o órgão que vai trabalhar com isso, que vai fazer essa cobrança, é o IGAM. Né? Aqui em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, se for uma captação em um rio estadual. Porque, por exemplo, se for no Rio Doce, aí é a ANA. Mas aí tem várias particularidades. Né? Depende. Quando a gente fala de outorga de água, a gente tem, por exemplo, o uso de água que ele é considerado insignificante, que é o pequeno produtor, né? Mas ele tem que ser mapeado. Porque se são vários pequenos produtores que fazem esse uso insignificante, somando isso tudo, isso vai reduzir bastante esse fluxo de água, por exemplo. Né? Aí a gente tem, por exemplo, os usuários. O Comitê de Bacias, ele trabalha em ele tem 3 segmentos, né? Que são os usuários, né? Que aí a gente pega grandes usuários, são mineradoras, papel celulose, né? Temos sociedade civil, né? A qual a universidade está inserida, né? Algumas ONGs estão inseridas, né? Isso representando a sociedade civil e o poder público. Então, o poder público, por exemplo, na Bacia do Doce, a gente tem a nível de uma esfera federal, porque pega Minas e Espírito Santo, contempla, né, o órgão, né, que fiscaliza aqui em Minas Gerais, lá no Espírito Santo. Então, tem toda essa divisória. Né? Por quê? Para ser organizado e ouvir todas as partes que utilizam essa água. Né? Então, tem essas particularidades. Então, quando a gente vai trabalhar com outorga de água, com qualquer deliberação que a plenária do Doce vai votar, que seja um projeto para a região X, né? Isso é tudo definido dentro de plenária. E a plenária tem esses 3 segmentos que representam o comitê. Entendi. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O produtor que está nos assistindo, ele quer fazer uma grande plantação de banana. E aí a gente sabe que banana precisa de irrigação com a microaspersor lá no pé da planta. Ou seja, ele vai consumir uma quantidade X de água. Uhum. Tem como medir isso pela quantidade de hectares que vai ser plantada, ou a quantidade de mudas, ou como é que se faz para saber essa medição, para ele fazer o pedido dessa licença? Pois é, são vários cálculos. Igual, por exemplo, quando a gente vai trabalhar esse pedido, fazer essas medições, ter esses números, ter o quantitativo, a gente vê que precisa de uma equipe multidisciplinar. Aí você vai usar engenheiro, agrônomo, né? Engenheiro ambiental, engenheiro florestal. Por quê? Porque esse cálculo ele é trabalhado, a gente sabe o que um hectare produz, por exemplo, de banana, café, soja, milho. Então, existe uma organização para isso. E aí, para quem trabalha na questão, por exemplo, da cobrança, né, de como que define o valor da cobrança do uso da água, isso vem do comitê.
né? Então, e o legal é isso, porque quem define é quem usa, é quem precisa, né? E quem tipo, vai fazer toda a política. Então tem tanto o poder público, né, os usuários, a sociedade civil, Então os comitês eles são formados por essas por essa, representatividades. exatamente, desses 3 segmentos. No caso, você presidente do Doce e do Suaçuí, você representa A a sociedade sociedade. civil através de uma cadeira que a universidade, que a Univale tem. Entendi. Né? Então você está lá representando a Isso. universidade. E não é uma universidade só, são várias universidades. Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque a universidade tem que se fazer presente. Né? Isso é uma troca. A gente tem muitas vezes o conhecimento técnico, né? O conhecimento que é de sala de aula, né? E a gente consegue colocar isso em prática em vários projetos. Aí eu te falo, por exemplo, do CBH Doce. Ele é o único, né? Foi o primeiro comitê de bacia com todos os instrumentos de cobrança institucionalizados. Isso é muito bacana. Por quê? Porque a cobrança pelo uso da água é que dá o recurso para ter um investimento na água. Né? Porque a água a gente sabe que ela é um bem, ela é comum, ela é a de todos, mas ela gasta, ela precisa de ter um retorno, ela precisa de investimento. Né? Então, são vários projetos que ela nasce debaixo da pedra, mas não é de maneira milagrosa, né, não, professor? Você não. precisa repor. Não, e aí a gente está falando de qualidade e quantidade de água. Né? Então, assim, de um bate-papo mais técnico, por exemplo, eu estou preservando a nascente aqui. Se eu não tiver tudo organizado ao longo dessa nascente, a água é igual a gente, não tem diferença. Se ele não tiver bom para ela migra e vai para outro lugar. Né? Então, a gente tem que trabalhar a questão de saneamento rural, cercamento de nascente, cobertura de topo de morto, mata E tem ciliar. pessoas que se preocupam muito com cercar a nascente, se esquece lá de cima. Porque ali é onde está saindo a água, mas tem que pensar nos topos de morro, que é onde a água infiltra e ela vai, não é isso? Exatamente, aí é a recarga de lençol. Né? Então, assim, essa é uma Tá disciplina vendo? muito... Ele tem um nome técnico para tudo, gente. Por isso que é bom conversar. Não, Como é que é isso, recarga de lençol? Então, quando você trabalha, por exemplo, vamos falar de um pouquinho de... Você vê como que a engenharia consegue trabalhar com tudo e é muito fácil colocar isso no cotidiano de cada um. Se a gente, por exemplo, vai trabalhar com drenagem urbana, né, ou com drenagem rural, drenagem de água pluvial, o conceito de drenagem não é choveu agora, acabou com a água. Não é isso, a gente tem que drenar essa água, fazer com que ela fique onde ela caiu. Isso é o ideal. Então, para quê? Primeiro, se a gente tem um morro e a gente vai fazer só uma boca de lobo superdimensionada lá embaixo para receber toda a água, não é o ideal. Por quê? A gente vai ter essa soma de cargas, ela vai chegar, além de ter uma boca de lobo que vai gastar muito mais, né, recurso, ela vai descer limpando Com sedimento, tudo, com sedimento, com tudo. Então, qual que é o objetivo? É drenar na fonte. Aí a gente tem caixa seca, barraginha, pode ser feito vários procedimentos. Para quê? Para que essa água fique onde ela está caindo. Por quê? Uma vez que ela fique ali, ela vai fazer a recarga daquele lençol e aquela água daquela região, ela vai continuar em abundância. Agora, se eu não tenho uma recarga de lençol adequada, se eu não tenho esse planejamento, essa água migra. Ela vai para onde? Para onde oferece uma condição melhor. Professor, mas o desafio disso tudo está no valor, né? Porque o produtor, às vezes, ele quer colher, mas ele não se preocupa muito em investir e talvez o investimento para ele soa como jogar dinheiro fora, porque está vendo a água ali, está tendo água, mas ele não tem essa visão longo prazo. E aí quer plantar, quer retirar do rio a água, mas não quer se regularizar, não quer contratar. Porque você falou que precisa de uma visão multidisciplinar. Uhum. Então ele tem que contratar engenheiro agrônomo, ele tem que contratar mais quê? Aí o engenheiro agrônomo ele é responsável, ele consegue fazer todo esse serviço, né? Você consegue contratar o gestor ambiental, você consegue trabalhar com o engenheiro florestal, até o engenheiro ambiental, né? Aqui, puxando uma sardinha aqui para o meu lado, né? A Univale é a única instituição que tem o curso de engenharia civil e ambiental, tem 2 habilitações nesse... Você faz o curso, sai com dupla aptidão. Exatamente. Então, assim, e ele está apto a isso. Então, a gente trabalha com essa questão de hidrologia, né? E isso, você usou o termo certo, tá? Isso aí não é um custo, é um investimento, porque não existe nenhuma área rural que sobreviva sem água. Né? Então ele está investindo na própria área,
né, na própria demanda da propriedade, por aí vai. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar agora uma matéria que a gente fez durante essa semana. Fernanda Nominato, professor, ela foi ao Parque de Exposições para acompanhar os preparativos, porque a gente está preparando tudo para, nesse ano, ter o stand da Univale lá, o cenário da Univale TV lá. Inclusive, eu quero que o senhor esteja lá fazendo entrevista Estarei. com a gente, tá? Pode dar um spoiler? Não, né? Pode, E claro. lá vai ter, eu acho que vai ter uma amostra de o que é uma área degradada e uma área recuperada. E com uma simulação de chuva para ver qual que é esse desgaste que acontece. Isso aí. Então o produtor vai conseguir enxergar isso na prática. Lá É na muito bacana. Fazendinha vai ter isso. A gente vai Exato. receber lá milhares de crianças, pessoal. São muitas crianças que vão para conhecer esse processo, porque é interessante aplicar esse conhecimento desde os anos iniciais, para que a criança chegue em casa, fale para o pai, e isso vá se multiplicando. Então, vou fazer o seguinte, vou chamar a Fernanda Nominato, que está lá no nosso stand, vai trazer mais informações sobre como andam as obras por lá. Veja só. Olá, Boni. Olá, você que acompanha o Univale do Campo. Eu estou diretamente do estande da Univale e da Univale TV, onde vai acontecer a Exposição Agropecuária de Governador Valadares. Não sei se você aí de casa se lembra, mas neste espaço aqui nós montamos uma cozinha rural. Aqui a gente recebia convidados, alunos, quem estivesse passando aqui pelas ruas laterais do nosso estande. Então aqui era um espaço para bate-papo, para conhecimento, para interação. Dentro desta sala funcionava o nosso estande de podcast. Aqui nós gravávamos podcasts, entrávamos ao vivo 1 hora por dia com programação especializada ligada à área do campo, mas este ano também vem com muitas novidades. E esse ano tem programação o dia todo e todos os dias. Já nessa parte externa vai funcionar também muita coisa legal. Vão acontecer palestras, mini cursos, interação, porque aqui também vai ter show musical. Então você que estiver passando aqui, pode dar uma parada aqui no estande da Univale, que você não vai se arrepender. Pessoal, e pensando em sustentabilidade, nós trouxemos esses carretéis que vão ser utilizados como mesas, como banquetas, e neste espaço vai ter muita interação. Então fica aqui o meu convite, o convite de todo o pessoal da Univale TV, da Univale, para você vir. Dia 3 de julho, encontro marcado aqui nesse estande, hein, galera? Tchau, tchau. Viu aí, professor? Que bacana, a estrutura Muito tá bacana. linda, tá bem adiantado esse ano, a gente conseguiu adiantar bem, já colocou o verniz. E por falar em sustentabilidade, nós vamos fazer umas mesas lá com aqueles carretéis. Já viu aqueles carretéis que eles usam para carregar fio? Sim, sim. A gente conseguiu alguns e a gente vai colocar lá para poder reaproveitar também. E vai ficar bem rústico assim o nosso Boni, espaço. pelo que eu vi aqui, a organização está impecável, né, e pensando em cada detalhe. Então a questão da sustentabilidade, eu acho que é bom bater nessa tecla, né? Você vê um movimento tão grande, né? E aí pensado em cada detalhe, né? A área para criança, para o produtor rural e o acompanhamento né, que todo mundo pode passar por todos os setores, muito bacana. Ok, professor, é o seguinte, fica aí, porque a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já falando um pouco mais sobre recursos hídricos. Rapidinho, volto já. Já estamos de volta com o Univale no Campo, hoje gravando aqui direto da fazendinha da Univale, esse lugar maravilhoso que tem várias plantações. Nós já falamos de tanta coisa nesse programa, professor. Começou tem pouco tempo, mas olha, nós já falamos sobre criação de galinha, ali na frente tem. Já falamos sobre plantação de café na Ibituruna, você sabia que tem? Fiquei sabendo. Caf- Por você. E, pois Fiquei é, sabendo por você. café na Ibituruna e café arábica, que é café de área fria. Porque lá a altitude é elevada, então o produtor conseguiu fazer um café e bebida, tá? Deu bebida, o café é muito bom. A gente fez lá, mostramos as cabras aqui. Fomos lá ao córrego do Melquíades, mostrando a fábrica de doces, que recebeu um incentivo bem bacana lá de R$900 mil para poder ampliar. E assim, a gente segue, pessoal. Em breve a gente vai lá em Viçosa, né, professor? Vamos, estamos organizando. Isso é uma coisa bem bacana, né? Porque o comitê, quando a gente vai falar de comitê de bacia hidrográfica, quando a gente fala de rio, ele não é só aquele trecho que passa aqui na frente da nossa casa, né? Quando eu falo nossa casa, eu estou falando da Univale, que a Univale é quase uma universidade ciliar, né? Ela está quase dentro do rio. Isso é bem legal, a gente vive, né, esse rio todos os dias que a gente vem trabalhar.
Então, é muito importante ver essa conexão, essas conexões que tem, né, de um município para o outro, né, de as particularidades de um território para o outro. Então, isso é muito bacana. Então, essas conexões é que fazem, né, a bacia ter tanta diversidade e tanta coisa boa para mostrar, né, e muito trabalho para fazer. Agora, professor, nem tudo são flores, né? Tem aqueles produtores que não querem conseguir a licença, porque tem que ter licença, pessoal. Depende da quantidade de água que você vai consumir, você precisa de ter essa licença. Como é que o produtor sabe, professor, que ele precisa tirar uma licença? Porque às vezes ele está lá, por exemplo, nossa propriedade lá na margem do rio Suaçuí Pequeno. Nós não utilizamos a água do rio Suaçuí Pequeno, nós temos uma mina. Só que a gente usa só para casa. Nesse caso, não precisa de licença. A gente utiliza ali para casa. Mas no caso, se nós tivéssemos uma plantação, por exemplo, aí a gente teria que ficar atento a isso. Aí você tem que organizar, né? Então, assim, a organização ambiental faz parte, começa não só na água em si, né? Toda propriedade rural, teoricamente, ela teria o cadastro ambiental rural, o famoso CAR, né? E ali ela vai avaliar se ela está perto de um curso d'água, né? Esse curso d'água, se ele precisa retirar alguma quantidade algum volume de água desse curso d'água, ele vai exigir alguma outorga. Então, né, o IGAM está aqui para mostrar, para você ter um formulário, você preenche esse formulário e ele vai validar, vai falar, olha, tá tudo certinho aqui, não é nada, nem um bicho de sete cabeças. E onde que o produtor vai? Aqui em Valadares, por exemplo, quem está nos assistindo na região de Governador Valadares, o que é que ele faz? Na Ilha dos Araújos, que fica a sede do IGAM. Não vou saber assim de pronto o endereço, mas é super fácil. Fica é na Supran? É próximo? É próximo. É no IGAM mesmo, né? Instituto das Águas de Minas Gerais. Então, é lá que você vai conseguir essas informações. E aí, coloco, né, à disposição, por exemplo, os comitês de bacias, né, tem os canais diretos, tem os sites, né, que você pode tirar qualquer dúvida. Você pode ir lá pesquisar. Para conhecer, para participar das nossas plenárias, isso é aberto ao público. É importante a presença de todo mundo. Então, isso é uma tendência que a gente tem que incentivar, sabe, do produtor, não só do produtor, do cidadão, participar dessas plenárias, porque o resultado disso coloca a situação do produtor rural, do cidadão, né, urbano também, é direto, porque ninguém vive sem água. E muita gente reclama que os recursos não chegam aqui, mas também não participa de nada. Se não participar, não tem como, não vai ficar sabendo. A verdade é o seguinte, hoje em dia, a gente consegue muitos adeptos pela dor, porque já está faltando água, já está com um conflito com o vizinho por conta de água, aí começa a procurar os órgãos ambientais, os comitês de bacia, né? Então, aí vocês começam a resolver conflitos. Aí, exatamente. Então, para evitar isso, para minimizar isso, fazer parte, né? Venha conhecer o que é o comitê de bacia, se inscreva, né? Ver uma plenária, ver como que funciona, né? Quais são os assuntos. Por exemplo, a gente tem o programa Rio Vivo, que já, né, colocou milhões de reais aqui na Bacia do Doce, trabalhando com saneamento rural, com cercamento de nascente, né? Tem o produtor de água, né? Recentemente nós recebemos em Belo Horizonte o CBH Doce, Suaçuí, Manhuaçu, Caratinga, uma certificação, uma premiação por conta desse programa de produtor de água. Então isso é muito importante, porque não tem como nenhuma atividade agrícola se desenvolver sem esses recursos hídricos. E ainda mais aqui na nossa região, que Exatamente. É seca, um torrão. E aí, Boni, uma coisa que a gente pode comentar, que está chegando agora, né? Tá assim, não vou falar que tá fresco, porque o negócio vai esquentar, é o famoso El Niño, né? Então a gente já está assim com previsões, não é fazendo nenhum alarde, não é criando, né, nenhum terrorismo, mas são números que chamam a nossa atenção. Porque o El Niño, né, nada mais, nada menos que um fenômeno que atrapalha todas as previsões. É como se você tivesse um jogo de carta todo organizadinho, né? E aí quando vem o El Niño, o que ele faz? Ele faz questão de baralhar essas cartas todas. E aí começa como? Começa com o aquecimento do oceano. Aí mas o cara fala, não, eu tô aqui no interior de Minas Gerais, tô aqui em Governador Valadares, no cantinho, o que tem a ver? Nunca fui na praia, o que tem a ver esse aquecimento do oceano com o El Niño aqui? Esse aquecimento, ele provoca ondas de calor, secas, né? Chuvas, né? Ele avacalha, ele embola todo o meio de campo. E isso afeta diretamente o produtor rural. Então, por exemplo, a gente vem com calor extremos,
onda de calor, seca, aí automaticamente começa a vir queimadas, né? Tudo isso prejudica o produtor rural. Tudo isso prejudica diretamente, né? Então, a gente conhecer, saber quais são as previsões, trabalhar antecipando as possibilidades, é muito mais fácil, é muito mais barato do que depois a gente ter que trabalhar, né, tipo, para consertar uma tragédia, para tentar minimizar uns efeitos assim que são efeitos extremos. Então a gente tem com o El Niño desde secas, né, na nossa região aqui a tendência é essa, como no sul do país, por exemplo, muita chuva. Né? Então ele vem justamente para atrapalhar todas essas cartas, faz uma emboleira danada e a gente sofre muito com isso. Porque sem o El Niño, tem como a pessoa prever, no caso, os órgãos ambientais, eles conseguem prever o que vai acontecer. Né? Com ele ele mistura todo o sistema e não tem como você ter previsão de nada. E aí, assim, dentro da parte, né, de meteorologia, a gente já sabe que a região aqui do leste de Minas, ela já tem um complicador para essa previsão, tá? É uma previsão, não é que vai falar assim, ó... Vai acontecer, não. Né? Então, são possibilidades, né? Probabilidade. Probabilidade de chover hoje é X%, é probabilidade. Então, quando a gente trabalha com a região, por exemplo, do leste de Minas, essa probabilidade fica mais difícil de ser assertiva por questões, né, de localização relevo. Mesmo. São muitas variáveis dentro dessa conta, é difícil a gente fechar isso aqui agora. Uhum. Mas você pega, por exemplo, sul do Brasil, já é mais exato. Uhum. Né? Mas o que a gente vê recorrente é o quê? Uma seca extrema. Valadares, ela chove muito pouco, quando chove tudo de uma vez. Né? Aí vem a questão de uma baixa drenagem, né? Ou até a falta de uma drenagem em determinados lugares, de uma drenagem urbana, rural, enfim, e por aí vai. Então, assim, são resultados que podem ser trabalhados, né? E a gente, eu tenho uma admiração muito grande pelo produtor rural, porque é um trabalhador, é uma classe que ele é medido, ele é forjado nas adversidades. Não é fácil. Eu falo que ele é curtido no sofrimento. Curtido no sofrimento. Né? E aí eles conseguem tirar, né, dessa adversidade, desses problemas, resultados positivos. Né? Porque eles trabalham demais. Então, para resolver, para minimizar essa quantidade de trabalho, se a gente já sabe o que vai acontecer, a gente tem né, ainda mais aqui em Minas, né, a gente não paga para ver, não, a gente consegue ver, a gente costuma ver com a mão, né? Então essa questão da gente adiantar é super importante. Pois é, professor. Para a gente finalizar, então, em suma, o país de clima temperado, que é o nosso, que tem as 4 estações do ano bem definidas, com o El Niño elas não ficam tão bem definidas assim. Não. É isso? Fica tudo bagunçado. Professor, para a gente finalizar, então, eu queria que você passasse para o pessoal de casa informação sobre o comitê, quando é que acontecem essas reuniões, quem pode participar, onde é o local. Então, a gente tem uma agência aqui em Governador Valadares, que é uma agência que é a sede do comitê, né, que fica bem próxima à rodoviária, e essa agência, ela, né, trabalha esses projetos ambientais, né, ali tem engenheiros, técnicos, administradores, para trabalhar todo esse volume de projetos, e aí o ponto de informação, de contato, é o site do CBH Doce, que inclusive, bem em breve, até o final desse segundo semestre, vai estar de cara nova, justamente para facilitar e favorecer esse pessoal que precisa de informação, uma busca mais fácil, mais tranquila, adaptado, né, para o telefone celular, para ser uma coisa mais dinâmica. Então, através do www.cbhdoce.com, você consegue as informações. Né? E aí lá tem todas as agendas das plenárias. Né? As plenárias elas são realizadas em ambiente aberto, né? Dentro de uma universidade, dentro de um setor, né, público. E aí faço questão que sejam muito bem-vindos. Né? E a gente está aqui à disposição. Ok, muito obrigado, tá, professor, pela contribuição aqui no programa. Foi um prazer ter o senhor aqui. Foi um prazer também ter a sua audiência aqui no Univale no Campo. A gente tem um encontro marcado no próximo domingo, tá? Esse programa ele é exibido exclusivamente no domingo, às 9 horas da manhã, mas a gente tem reprises durante a semana, também às 9 horas.
Muito obrigado e até o próximo encontro.